Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para para saber o que estava no teu, se os seus mandamentos ou não. E o que ele fez? E te deixou ter? Com o quê? Que tu não, nem teus pais o conheceram. Para o quê? Que o homem não viverá só mas do que ele vai viver? De tudo que sai da boca do Senhor. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não achei nada bom isso aqui não. Como é que Deus vai me humilhar? Eu sou filho do rei. A gente tem umas teologias, eu costumo dizer que é teologia Dilma Rousseff, que a gente quer que Deus dê aquilo que o governo precisa dar. Um bom emprego são programas governamentais. Uma boa casa tem a ver com bom emprego, tem a ver com você votar bem, tem a ver com você ser um bom cidadão, você entender um pouco de ideologia, porque essa gente tem ideologia, e toda vez que eles praticam essas ideologias, eles podem derrubar, como pode edificar uma nação. Se essa ideologia está baseada na palavra de Deus, ela é boa. Tem algumas coisas da palavra de Deus naquele partido, vamos trabalhar isso aí, vamos acompanhar isso aí. É isso que vai dar bom emprego, que vai dar bom resultado econômico, que vai fazer com que a gente tenha alguns benefícios que vão nos ajudar a sermos melhores cristãos e cooperar melhor com a obra de Deus. Amém, irmãos? Amém? O Senhor, ele precisava edificar uma nação. Esse povo tinha acabado de passar pelo meio do mar, a seco. Esse povo estava agora no deserto, porque era lá no deserto que Deus iria trabalhar algumas questões muito fortes. Deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus quer trabalhar contigo, primeiramente Ele trata com o teu caráter. Tem coisas que nós não conhecemos de nós. É lá no deserto, irmãos, que nós ficamos na solidão. Eu estava lendo um livro, esse livro aqui, depois você pode passar ali e dar uma olhadinha, A Grande Omissão. Isso aqui significa, esse livro aqui de Willard, ele escreveu em 1800 esse livro. É um livraço. E esse homem, ele escreve uma coisa dizendo assim que, quando a igreja esquece da crise, ela não pratica a fé. Você precisa entender que crise, ela vem para que a tua fé seja amadurecida. É no meio do deserto que você, na tua solidão, vai praticar aquelas disciplinas internas do jejum, da oração, do joelho calejado, daqueles momentos de choro na presença do Senhor, naquele momento em que você não entende nada, e Deus sabe tudo, e ali Ele vai te revelar coisas profundas. Você vai estar orando por alguma coisa que você acha que está vindo contra você, e Deus vai colocar os teus olhos em você mesmo e dizer: seja santo porque eu sou santo. Me adora, porque é na adoração que eu vou exaltar você, querido. É na humilhação, é no momento em que você se rende totalmente naquele deserto da tua vida, que Deus vai fazer um milagre de te revelar coisas profundas. Amém, irmãos?
Essa palavra deserto aqui, ela é definida aqui por um lugar isolado, um lugar árido, solitário, um lugar que você não planta nada, porque você não tem como plantar, não tem solo, também você não colhe. Por isso, irmãos, que é um lugar interessante que Deus coloca a gente para trabalhar com o nosso caráter. É quando você já não entende nada, quando a tua força, a tua sabedoria, a tua faculdade, tudo aquilo que você fez se torna esterco. Como Paulo dizia, eu considero tudo esterco, conquanto que termine a obra que me foi proposta de pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Esse mundo está cheio de gente que acredita que são as elites pensantes. São eles que estão na ONU, são eles que estão em tantos lugares aí dizendo que vão criar a cultura de paz, que esse mundo terá paz. Esses homens, eles trabalham no escondido, estão moldando os currículos das universidades, eles estão moldando o pensamento do povo. Eles querem papagaios que repitam aquilo que eles estão falando. Eu estava lendo de Brock Wilson, que foi o presidente da Organização Mundial de Saúde. Ele disse que para nós edificarmos um mundo coeso, é necessário que nós exterminemos a lealdade à família, é necessário que exterminemos essa lealdade aos pais, às igrejas, aos pastores e sacerdotes que querem controlar, segundo ele, o entendimento e os caminhos das pessoas no mundo, e que ele, juntamente com aqueles membros da Organização Mundial de Saúde, iriam trabalhar, desde 1970 ele disse isso, no jornal de Utah Independent, ele disse esse negócio, e que ele estaria trabalhando juntamente com a elite pensante para exterminar todos esses valores que existem numa sociedade. Irmãos, nós estamos aí diante de leis que estão redefinindo a família. Nós estamos aí diante de leis que você não vai poder mais pregar publicamente o Evangelho. Lugares sólidos, lugares que nós vamos ter dificuldades se quisermos ser crentes nesse tempo. Estamos juntos, irmãos? Ser crente nesses dias é para gente corajosa, é para gente madura, é para gente que sabe que em Jesus nós temos a eternidade, é para lá que nós estamos indo. O deserto, irmãos, é lugar de dificuldades, é lugar de pressões, é lugar de insuficientes recursos, é lugar de oposição, é lugar onde a pergunta por quê? Por quê? É sempre feita. A gente pergunta por quê? Por que isso acontece para mim? Eu não sei se você já perguntou isso. Por que eu sofro tanto? Por que tem tanta gente que se dá bem fazendo mal? Deixa eu dizer, porque você é um filho de Deus. E porque você é um filho de Deus, Deus quer que você fique firme, porque isso aqui não é o teu lar. Deus não quer que você se apegue a nada desse mundo, onde a traça e a ferrugem vai consumir. Coloque os teus olhos nas coisas do alto. Coloque os teus olhos para onde você vai passar a eternidade. Irmãos, eu e você estamos presos pelo Cronos. O Cronos é o nosso tempo. Eu tenho 59 anos, talvez eu viva até os 90, se Deus quiser. Espero vê-los no céu, você indo primeiro e eu vou depois. Quando chegar lá, diga ao Senhor que eu já estou indo. Mas irmãos, eu estou preso pelo tempo. Esse corpo começa a doer. Ele vai embora rapidinho. Eu costumo fazer contas dos meus dias.
para que eu seja sábio em usar todo o meu tempo. Agora, o teu Deus, ele vive no Kairos, não tem tempo. É um Deus que vê o fim a partir do começo. É um Deus que já acabou as obras. É um Deus que já sabe o que vai acontecer. É um Deus que antes de você chegar aqui, ele já estava. É um Deus que preparou o teu futuro. É um Deus que sabe onde você vai estar. Irmãos, é esse Deus que nós adoramos. É um Deus que, se você for esperto e crescer rapidinho, você vai querer encaixar o teu Cronos nesse Kairos. Porque o meu tempo aqui na terra é comparado a um cisco em comparação à eternidade que eu vou passar com meu Pai, ao que eu vou experimentar na eternidade. Portanto, tudo que eu faço aqui somente vai servir para o tempo que eu estou aqui. Seja próspero, mas invista no reino. Seja próspero, mas seja próspero no reino. Deixa Deus usar aquilo que você é, aquilo que você tem. Porque é para isso que Deus está te chamando, para criar uma nação forte. Irmãos, entenda isso, que se a tua família é forte, essa cidade é forte, esse estado é forte, esse país é forte, esse mundo vai ter alguém pelo menos a quem olhar e dizer: essa família adora ao Deus vivo. Irmãos, nós precisamos entender que o pequeno vale muito, que a tua família é um exemplo para aqueles que estão do lado de fora. Entenda que o deserto, esse choro todo que você passa em família, as dificuldades que você tem em fazer o nome do Senhor ser glorificado dentro da tua casa, ou através de você, sem dúvida Deus está percebendo. Qual é o propósito do teste? Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, não é segundo o teu propósito, é segundo o seu propósito. Deus escolheu você, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus, que no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo, Deus viu você. Queridos, Deus viu você e disse: você é meu querido. Não foi você que buscou a Deus, foi Deus quem buscou você. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e trouxe você para a sua família. Irmão, isso aqui é tão precioso. A igreja é tão preciosa. Você já percebeu que você tem irmãos aqui que são mais preciosos do que tua própria família? Você já percebeu que tem gente aqui que fica mais interessada em você quando você está doente do que os próprios teus? Você já percebeu que tem gente chata aqui na igreja, que se você falta um domingo, já está na segunda te ligando? Quando na vida você teve alguém interessado assim por você, sem ter nenhum interesse por trás? Irmãos, o deserto faz a gente perceber coisas ricas de Deus. O propósito do teste, irmãos, é assim: Deus quer revelar aquilo que você já entende. Então, quando você está passando pelo teste, você está vendo coisas, aí você começa a praticar alguns princípios que Deus já te ensinou aqui na igreja. Mas também, Ele revela aquilo que a gente não entende. Você começa a lutar, você começa a orar, daqui a pouco Deus começa a falar contigo de outra coisa, que você não percebia na tua vida. Você já percebeu que toda vez que você ora contra alguém, porque tem crente que ora contra alguém, ó Deus, põe a mão sobre aquela pessoa, e de repente tem uns 10 orando para Deus botar a mão sobre você, hein? Você já percebeu isso?
Imagina se Deus vai responder todas essas orações. Todos nós estamos queimados aqui. A Bíblia diz que não há um bom, não há um sequer, todos pecaram. É lá que você vai orar no deserto, pelos teus inimigos, abençoando eles. Porque Deus vai falar para você: ama o teu inimigo. Ama aquela pessoa que está fazendo você perder a tua paz. Desce do teu pedestal, porque você não vai para lugar nenhum, ao menos que me obedeça. E eu quero que você entenda que assim como eu te amei, você precisa amar ao próximo, como a você mesmo. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, quando a gente vai para a oração, quando estamos passando por um deserto, Deus revela coisas que nós não sabemos, de nós mesmos. Ele vai buscar, abrir aquelas áreas que nós escondemos a 7 chaves. E quando Ele abre aquilo ali, Ele deixa sair para fora toda essa sujeira, porque Ele quer você santo, puro, perfeito, diante dEle. E aí Ele vem com tudo por você e faz aquilo que só Ele pode fazer. Ele te surpreende com todas as coisas que você nunca imaginou na tua vida. Ele quer revelar como você vai aplicar essa situação. Então, por que esses testes? Para nos humilhar, como ele diz aí, para provar se seu caráter é realmente aquele caráter que a gente canta, que a gente prega. Irmãos, eu antigamente pregava para os outros: olha, cuidado. Quando eu estou no deserto, eu prego é para mim. É Deus falando comigo. É Deus me levando à humilhação de ver aquilo que eu nunca vi em mim. Porque o Espírito do Senhor, Ele faz isso. Ele nos conduz às verdades de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6. A partir do verso 5, está Isaías. Ele tem uma visão do Deus assentado no alto sublime trono. Começa assim o texto, no versículo 1. E aí, quando ele vê Deus sentado no alto sublime trono, porque morreu o rei Uzias, que era um rei que tinha criado uma prosperidade muito grande em Israel. Estava todo mundo pensando: e agora o que vai acontecer? O rei morreu, a economia vai baixar, tudo vai se acabar nesse país. Isaías, ele tem um sonho. Eu não sei se o sonho dele, se ele teve um sonho ou se ele realmente estava acordado e viu essa visão, mas diz o texto que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui o princípio governamental é monarquia. Deus é soberano e os súditos fazem aquilo que Deus está pedindo. E esse homem cai de joelhos, e aí ele fala uma palavra: ai de mim. Mas se você vê no capítulo 5, no verso 11 em diante, você vai contar quantas vezes ele fala: ai de vós. No capítulo 5 ele está pregando para os outros: ai de vós, ai de vós, ai de vós que chama mal bem e bem mal, ai de vós que se levanta cedo e bebe bebida forte, ai de vós. Aí quando ele chega no capítulo 6, e ele vê Deus no trono, a soberania de Deus, um Deus que domina esse universo, ele cai de joelho e diz: ai de mim. Você está percebendo isso? Quando você está no deserto, queridos, é Deus tratando contigo. É Deus trabalhando com o teu caráter. É Deus levando você a entender que tudo que você tem, tudo que você é, vai se tornar trapo de imundícia se você continua diante dos teus próprios pensamentos e atitudes. É lá no deserto que Deus te leva a entender que Ele é Senhor e você é súdito, que Ele é soberano e nós não,
que Ele é santo e nós precisamos chegar à santificação da nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Então o deserto é bom para isso. Ele nos humilha porque nós entendemos quem é que domina sobre as nossas vidas. Ele prova o nosso caráter. Ele nos ensina que necessitamos mais do que pão. O teu problema não é o que vai comer. Irmãos, o nosso problema é o que sai do nosso coração. O nosso problema são atitudes, o nosso problema é comportamento, o nosso problema está nessa área de relações com as pessoas. E quando o teste ocorre, nós começamos a perceber quem é Deus. Você já percebeu que às vezes Deus tira um emprego de você? Tem muita gente que fala: ai pastor, ora pelo meu patrão. O homem está parecendo o demônio. Aí eu começo a orar por aquela pessoa, sabe? Para que seja o melhor crente. Para que veja o seu lugar de trabalho, o lugar onde a graça de Deus precisa se instalar, o lugar onde a paciência está sendo testada, o lugar onde a tua fé, ela vai ser implementada de uma maneira poderosa. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele no devido tempo te exaltará. Deus está tratando com a gente, irmãos. E Deus nos testa porque Ele permite faltar alguma coisa. E eu costumo dizer que perda de emprego também é coisa de Deus. Porque nada vai acontecer na tua vida sem permissão do Senhor. Amém? Se Ele fez você perder um emprego, é porque Ele tem coisa melhor para você, se você está melhor com Ele. Amém? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles. E se você é um daqueles que foi chamado para o propósito de Deus, sem dúvida, Deus tem boas coisas para você. Aleluia! Aleluia, irmãos! Eu quero que você saia daqui hoje dando glória a Deus pelo deserto. Ontem eu estava dizendo que as bem-aventuranças, tem alguma coisa de bem-aventurança nela? Porque bem-aventurança significa, bem-aventurado significa abençoado. E quando a gente fala de abençoado hoje, sempre pensamos em gente que está bem de grana, gente que tem tudo. Mas quando você pega as bem-aventuranças do capítulo 5 até o 7 de Mateus, você vai ver o Senhor falando: bem-aventurado o pobre. Olha, bem-aventurado o manso. Não, eu tenho que ser forte. Bem-aventurado o perseguido. Bem-aventurado aquele que em nome do Senhor é espancado. Tem alguma coisa de abençoado aí? Se você olha assim, né, por cima do texto, tem nada de abençoado aí, no conceito humano. Mas quando você vê que bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles você vai ver o reino dos céus. Bem-aventurado o manso, porque ele vai ser consolado. Nós estamos falando de coisas da eternidade. Irmãos, nosso lar não é aqui. Você está brasileiro enquanto vida, mas você é cidadão do reino dos céus. Um dia desse você vai ver o Pai, e você precisa estar preparado para ver o Pai, com o caráter do Pai, porque o Senhor quer restaurar a imagem dele em você. O deserto é bom para isso. Por isso que nós precisamos adorar a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Seja qual for a circunstância, você não está entendendo nada. Senhor, aqui estou. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não entendo nada, mas sei que Tu estás aqui. Eu sei que no devido tempo tudo isso vai ser autoexplicativo, e eu vou entender a razão de todo esse deserto. Amém? Irmãos, deserto é coisa de Deus. E essa manhã eu gostaria de te animar com essa palavra, que se você está passando por alguma situação, deixa Deus dirigir você.
Deixa Deus te mostrar a profundidade da sua palavra que está aí em você, no meio do deserto. É lá que você vai praticar a tua fé. É no meio do deserto, não nas coisas boas. Você já percebeu que as melhores experiências com Jesus são as piores experiências que você já teve? Você já experimentou, não é? Aqueles momentos, eu me lembro daquele pastor lá na Romênia, dizendo para mim, sem unha nenhuma, porque as unhas dele foram arrancadas no alicate, na época do comunismo. Passou 15 anos na prisão. Mas você precisava ver a alegria daquele homem quando ele adorava. Você precisava ver a alegria da igreja dele, uma igreja cheia de gente. E as pessoas que batiam nele todo dia, os carrascos dele na prisão, todos convertidos, sentados no primeiro banco daquela igreja dele agora, há um ano atrás, quando eu estive com ele. Aquele homem tinha uma alegria no coração muito grande, ele me abraçava, ele agradecia pela literatura que eu nunca mandei, eu mandava oferta, e aquela oferta se tornou literatura que chegava lá às 3 da manhã, escondida num carro, e ele pegava aquilo traduzido para o idioma que eles falavam lá na Romênia, e aquele homem era um homem alegre. O deserto limpou a vida dele, o deserto fez dele um homem santo. O deserto fez daquele homem um homem maduro. Ele já não ria por qualquer coisa. Ele ria pelas coisas que agradavam o coração de Deus. Tua verdadeira felicidade está quando você agradar a Deus em todas as coisas. Amém? Esse é o discipulado radical de Deus para a nossa vida. Eu queria te animar essa manhã. Adore a Deus pelo deserto. E deixa Deus falar no meio do deserto. Ele te leva lá para te humilhar. Ao mesmo tempo que Ele faz faltar alguma coisa, Ele continua te suprindo com coisas que você nunca imaginou e que você só vai dizer, foi a boa mão de Deus, porque não tinha como ser outra forma, porque no deserto nada acontece se não for a boa mão de Deus. Amém? Tem coisa que lá no meio do deserto Deus vai fazer acontecer e você só vai poder dizer glórias a Deus, glória a Deus. Não podia ser de outra forma. O lugar que eu estou evita com que todos os meus esforços sejam possíveis para qualquer situação, se não for o milagre de Deus. Deus quer fazer milagres, irmãos, no meio do teu deserto. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Tem alguém que está passando algum deserto aqui essa manhã? E gostaria que a gente orasse por você? Vem aqui à frente, eu queria orar com você. Tem uma música que diz assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como o serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença o meu prazer. Cante essa canção para o Senhor. É lá no deserto que você, na verdade, se anula para Ele ser tudo.
na tua vida. Eu não preciso Ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. o Santo dos Santos, A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença o meu prazer. presença, Tua presença é meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Pai, essa manhã nós estamos aqui dizendo, Senhor, que não somos nada sem a Tua presença, Senhor. Não temos nada que possa surpreender-te, Senhor, impressionar-te, ó Deus. Nossa vida, Pai, ela só te impressiona se estivermos totalmente nas Tuas mãos, para que esse mundo saiba que Tu existes, Senhor, para que esse mundo veja que nós, no meio da nossa dor, do nosso sofrimento, nós temos esperança. Esperança num Deus que nunca falha, esperança numa eternidade prometida, esperança num Deus que não tarda. Ó Senhor, às vezes não entendemos nada daquilo que Tu estás fazendo, mas nós simplesmente pela fé tomamos isso, Senhor, e dizemos: eis-nos aqui, Pai, faz de nós aquilo que Tu queres. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. E que no meio desse deserto todo, Senhor, da solidão, da aridez, da falta de produção, dos momentos, Senhor, que a gente já está na beira do precipício, a gente possa lembrar que Tu és Deus, que Tu nunca nos desamparou, nunca, Senhor, nos deixou, que estás conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Que Tu és esse Deus que está fazendo de nós ouro puro, pessoas preciosas, gente que aguenta firme, porque Tu és um Deus que quer nos usar como formadores de opinião no meio de uma sociedade que precisa de exemplos. Toma, Senhor, esse povo em Tuas mãos, dá-nos, Senhor, a Tua graça, e muito obrigado por essa manhã. É a minha oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Dá um abraço no teu irmão.